Graça e paz maravilhosas. Eu sou Grazi Garrido, esse eu deixo para elas e vamos para a terceira parte do meu testemunho, tomara que seja a última. Então, meninas, na última parte do meu testemunho, na segunda parte, eu estava começando a contar para vocês como foi que eu conheci Jesus. Mas eu vou voltar um pouquinho porque eu esqueci de falar para vocês um fato interessante, um dos muitos que já me aconteceram. Lembra que lá atrás eu disse que eu tinha me batizado na Igreja Católica, feito primeira comunhão, crisma, tudo certinho. E daí eu me afastei, porque eu cheguei na fase da adolescência e me afastei, fiquei um tempo longe até a fase adulta, até conhecer Jesus. Nesse espaço de tempo que eu fiquei longe da Igreja Católica, eu comecei a frequentar o Centro de Mesa Branca, eu comecei a estudar sobre Allan Kardec, enfim, espiritismo. Eu comprei livros, comprei a Bíblia Espírita, né? Segundo os ensinamentos de Allan Kardec, enfim. Comecei a pesquisar sobre vida após a morte, sobre reencarnação, porque tudo eu queria saber, eu queria dar um sentido para minha vida. Eu precisava de um sentido para minha vida, saber o porquê que tudo tinha acontecido, o porquê os meus pais não me quiseram, o porquê que eu tinha que ter outra família, o porquê de tantos porquês na minha vida. Eu achava que na mesa branca lá no Espiritismo eu ia conseguir. E em contrapartida, nesse meio tempo também, eu comecei a estudar um pouco de bruxaria. Olha, eu me envolvi com muita coisa e eu quero deixar muito claro aqui nesse vídeo, que eu espero que seja o último. Essa sequência de vídeo não é para falar mal de nenhum tipo de religião, muito pelo contrário. Essa sequência de vídeos é para falar sobre as minhas experiências até encontrar Jesus, tá? Eu não quero fazer nenhum tipo de conotação pejorativa sobre religião nenhuma. Cada um escolhe o caminho que quer. Eu escolhi Jesus. E é isso que eu quero passar aqui para vocês, falar como foi a minha caminhada até chegar lá. E teve muita história e eu vou contar toda ela sim. Então, é isso. Na segunda parte do vídeo, eu parei falando que eu conheci uma moça, eu tinha entrado no salão onde 90% das pessoas lá, 80% era crente. E a galera era toda da mesma igreja, a grande maioria. E eu conheci uma moça e ela me presenteou com um labrador. A partir daí, a gente vê, né, que Deus, ele conhece o nosso coração e ele tem as estratégias para chegar até cada filho dele, porque ele conhece, né? Ele conhecia o meu coração e a partir dali eu comecei uma amizade com essa moça, porque eu fiquei muito comovida com aquilo. Eu não fui para a igreja de imediato, muito pelo contrário, eu fiquei enrolando ela um bom tempo. Ela me convidava sempre, vamos no culto, eu, e não ia, não. E eu ficava enrolando. E nessa época minha filha tinha 4 para 5 anos, 5 anos. Tinha acabado, eu acho que, de completar 5 anos, ela estava na pré-escola. E um dia ela tinha feito um convite para mim, tinha falado, Grazi, hoje tem culto, se você quiser ir, você me manda mensagem que eu passo aqui e venho te buscar. Você, a sua filha e seu marido, porque na época eu era casada com o pai da minha filha. Eu falei, tá bom. E eu nunca ligava, né? E aquele dia eu tava em casa, eu morava ainda na casa da minha mãe, lembra que eu peguei o cachorro para me mudar? E eu tava em casa, era umas 4 da tarde, e eu pensando, né, eu enrolando, eu falei, eu não vou para lugar nenhum, o culto começava às 6. Eu falei, eu vou ficar aqui na minha, né, mas eu tinha ficado incomodada com o convite dessa vez. E daí, quando eu tava na sala, assim, assistindo televisão,
a minha filha estava do lado de fora e ela começou a cantar um louvor. E eu achei muito estranho, porque a gente não tinha esse hábito de ouvir louvores. Eu não era crente. E eu nunca mais esqueci essa música. Ela estava do lado de fora, brincando. E eu estava assistindo, acho que alguma coisa no SBT, não lembro, era um programa de domingo aleatório. E daí eu ouvi ela cantar: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E aquilo, eu fiquei assim, eu parei, eu levantei e falei: não, peraí, eu não vou perder minha chance não. E daí eu liguei para essa moça e eu falei: eu quero ir. E daí ela veio me buscar. E o meu grande medo de ir para a igreja era a minha imagem, né? Como eu disse para vocês, eu fazia uma imagem já agressiva porque eu não queria que as pessoas se aproximassem. E daí, em contrapartida, você quer ser aceito, né? Eu fui para a igreja e eu falava assim: ninguém vai querer falar comigo, as pessoas vão se afastar de mim. E quando eu cheguei, era uma igreja muito grande e foi o contrário do que eu pensei que fosse. As pessoas, na verdade, me acolheram de uma forma muito calorosa, muito quente, de uma forma que eu não esperava ser acolhida, e isso fez toda a diferença para mim. No meu caso, esse amor, esse acolhimento foi um remédio para minha rejeição que eu carregava desde muito pequena. E aí eu comecei a ir em todos os cultos. De pronto, eu fui primeiro com a minha filha e o pai dela não ia. Aí depois de um tempo, ele começou a ir com a gente e daí a nossa família começou a frequentar os cultos, né? Todos nós, né? Eu, ele, as crianças, né? Os três, os dele e a minha. Então nós íamos todos os 5 para a igreja e começamos a caminhar na presença de Deus. Eu me lembro que naquele mesmo ano, na verdade eu me converti em 2008, foi 2008, em 2009 eu me batizei, em março de 2009, e eu lembro que foi algo, eu passei pelo encontro com Deus, que era um retiro que tinha, que você ia e transformava a sua vida. No meu caso, transformou minha vida. Eu não posso dizer por outras pessoas, porque cada um tem a sua experiência. Então, se você conhece alguma igreja que faz, e se você já foi convidado, está na dúvida de ir ou não, vá, porque cada um tem a sua experiência, né? E para mim foi renovador. E eu fui realmente com uma palavra fala. Eu fui como eu estava. E Deus foi me tratando ao longo do tempo. Deus foi me limpando. O Senhor foi me incomodando com algumas coisas. Eu me lembro que quando eu fui pro encontro, quando eu saí de lá e me batizei. Eu saí, era assim, a gente saía da chácara e ia para a igreja. E daí tinha o batismo das pessoas que queriam ser batizadas. E eu me batizei naquele dia. E eu lembro que quando eu fui pro encontro, eu bebia, eu fumava, normal. Eu fui pros cultos muito tempo. Muito tempo, muitos meses. Eu apagava o cigarro na porta da igreja, jogava e entrava pro culto e não via a hora de sair para poder acender o cigarro, entendeu? E quando eu saí do encontro, eu saí liberta do meu vício, porque Deus me curou lá dentro. E logo após eu me batizei, e após isso nunca mais eu fumei um cigarro, nunca mais eu tive vício de bebida, nunca mais eu tive uma vida torta, nunca mais, porque eu decidi realmente me converter dos meus maus caminhos. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17: e aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Gente, foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Tudo aquilo que me trouxe dor, que me trouxe
desespero, que me machucava, que me afligia, os meus vícios, os meus medos, essas coisas ficaram para trás. Isso não significa que volta e meia Satanás não venha querer me lembrar do que eu fui, do que eu fiz e dos meus medos, mas o Senhor, Ele é a minha fortaleza hoje. Então, eu glorifico a esse Deus que salvou a minha vida e Ele pode salvar a sua também, se você não conhece Jesus. Crie essa oportunidade para a sua vida. Não para de perder tempo, porque eu tenho certeza que alguém já chegou em você e tentou te apresentar esse Deus. E muitas vezes por medo de ficar presa numa igreja, por medo de ficar presa em rituais, por medo de ter que abrir mão da sua roupa, ter que abrir mão da sua baladinha, da sua cervejinha, do seu cigarrinho, do sexo com seu namorado. Muitas vezes por conta de algumas coisas que prendem a sua carne, você não se permite a conhecer esse Deus. Eu quero que você entenda, querida, que Deus ele não está pedindo para você deixar nada. Ele não me pediu absolutamente nada. A única coisa que Jesus falou assim para mim: vem como estás. E eu fui. Sabe por que eu deixei tudo o que eu vivia para trás? Porque Jesus me basta. A graça dele me basta. Eu estou te dizendo isso com toda a certeza do meu coração, com toda a sinceridade do mundo. Tudo o que eu vivi não se compara com a graça de Deus na minha vida. Não se compara. Não existe prazer maior do que a presença do nosso Salvador. Não existe prazer maior do que sentir o aroma do Espírito Santo. Culto passado, o meu pastor ele ministrou e nós sentimos o cheiro de óleo ungido pela igreja inteira. Ninguém nem tinha mexido no óleo, mas era o Espírito Santo que estava pairando ali, ó. E aquele cheiro inundou a igreja, porque era uma unção tão grande. Vocês não têm noção. Isso já aconteceu dentro da minha casa, no momento de oração, e eu comecei a invocar a presença do Espírito Santo. E quando eu dei por mim, eu estava inundada, um cheiro que ia para fora de casa. E até quem passava fora, minha vizinha do lado, perguntou: Grazi, o que você passou na sua casa, né? Você limpou seu quintal com alguma coisa? Porque a minha casa tá cheirando um perfume. Você derrubou um perfume dentro da sua casa? E não era. Era a presença de Deus. E isso não tem preço, queridas. Então, eu glorifico a Deus. Hoje eu estou na presença de Deus já faz muito tempo. Faz 13 anos. Faz 13 anos que eu estou na presença de Deus. Fez agora. E eu glorifico ao Senhor por Ele ter me aceitado, por Ele ter me escolhido, por Ele ter me separado para Ele. Não perca essa oportunidade. Vai mudar a sua vida assim como foi com a minha. Amém, queridas? Eu espero que vocês fiquem com Deus, que você encontre a paz do Senhor na sua vida e que você tenha um excelente dia. Deus abençoe e até a próxima.